agora no capítulo 18 de João, tá? O mistério particular de Jesus acabou e a gente vai ver a segunda porção aí, tá? Rapidamente aí, o aprisionamento e julgamento de Jesus, a primeira parte, né, que a segunda parte começa no comecinho do capítulo 19. Rapidamente aí, lembrar toda a aula, né, os discípulos já foram cumpridos 7 eu sous, já foram efetuados os 7 sinais, tá? E os reconhecimentos de que Jesus é Deus estão praticamente se cumprindo, tá? Então você vê o objetivo de João com o seu evangelho se cumprindo. Muito bom isso, né? Lembrar aí que o objetivo de João escrever foi para que as pessoas crescem, e a gente vai ver isso ao longo, não do texto de hoje, mas mais para frente a gente vai ver mais pessoas crendo em Jesus, tá? E por isso que João registrou aquilo que ele registrou. Rapidamente a gente chega aí no momento em que a gente chama de paixão. A caneta aqui, eu preciso me acostumar com ela ainda. Ela ainda está... Rapidamente aí, desculpa. Aqui, tá? Aqui. Tá? A gente chegou no momento que a gente chama de paixão. Paixão, ela vem de uma expressão... Por que a gente fala paixão, né? Paixão, às vezes, tem uma outra conotação, né? A ideia de você amar alguém, gostar demais de alguém. Mas a ideia desse termo é um termo que vem do latim. Esse termo, ele significa sofrimento, tá? Então, o sofrimento pode ser de ordem física, mental, espiritual, seja o que for, tá? Então, quando a gente fala paixão, a gente fala sofrimentos de Cristo, tá? E essa palavra, a gente tem duas passagens específicas aí do Novo Testamento que tem esse verbo grego, verbo paxo, tá? Talvez da onde vem a palavra Páscoa, não sei. A primeira delas está em Atos 1:3 e a outra Mateus 17:12. Atos 1:3 vai dizer: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. A palavra aí é sofrimento. Lá em Mateus 17, a palavra vai ser outra, a tradução no português para o português vai ser outra, vai dizer assim: mas eu lhes digo, Mateus 17:12, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles, ok? Então, essa palavra paxo, esse verbo paxo do grego aí, nessas duas passagens, Atos 1:3 e Mateus 17:12, são traduzidas de maneira diferente, mas a ideia é sempre sofrimento, tá? Então, quando a gente fala de paixão, a gente vai estar falando tanto do sofrimento físico de Jesus, mas mais especificamente aí a questão espiritual, pelo fato dele levar sobre si o nosso pecado, ok? Então a gente pode até colocar aqui, talvez um texto para a gente ler com a nossa turma, é esse texto que fala também desses aspectos aí do sofrimento físico de Jesus, ok? Isaías 53. Então a primeira parte a gente vai ver aí, hoje a gente vai ver até o terceiro desses elementos aí, tá? Então Jesus é preso, depois Jesus é julgado perante Anás e Caifás, e a primeira parte do julgamento de Jesus perante Pilatos, tá? Então o ministério particular de Jesus tinha chegado ao fim, e o drama da redenção está prestes a começar. E aí a gente vai ver nessa passagem o ser humano mostrando toda a sua perversidade, toda a sua maldade, e como Deus responde com graça e com bondade. Isso é um ótimo exemplo para você e para mim. Warren Wiersbe, ele vai falar uma coisa muito interessante, e eu vou ler essa citação dele antes da gente começar a aula, que você vai lembrar dela ao longo da aula. Ele vai falar assim: Judas dependia da força dos números. A gente vai ver isso com o número de soldados que Judas trouxe. Pedro dependia da força do seu braço. E Anás e Caifás dependiam da força da posição que eles tinham, tá? Mas especificamente aí, Jesus vai depender da força do amor e da devoção que ele tem ao Pai. Então essa é a citação que ele faz antes do começo dessa passagem aí, ok? Então vamos olhar aí o texto e a gente vai ver Jesus sendo preso, tá? Então dos versículos 1 a 12, 12 é a primeira parte aí. Lucas 22:39 vai falar aqui, deixa eu botar aqui, Lucas 22:39.
vai falar que com frequência Jesus ia para esse lugar orar com os seus discípulos, tá? Então, como era de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos seguiram ele. Há dois paralelos aqui que são bastante interessantes, eu vou anotar eles aqui embaixo, né? Primeira questão do jardim. A gente sabe que o pecado entrou no mundo no Éden por meio da desobediência. E agora, o sacrifício pelo pecado, na verdade, sim, a resposta de Deus ao pecado, a graça, vai entrar aqui no Getsemane, vai começar, né? Getsemane, por meio da obediência de Jesus. É muito impressionante você pensar. Acho que o primeiro Adão, ele foi desobediente, isso resultou em tudo que a gente tem hoje de desgraça por causa do pecado. E a redenção, ela começa também no jardim por meio da obediência do segundo Adão, que foi totalmente obediente a Deus, cônscio, sabedor de tudo que estava por vir e lhe acontecer. Tá? Então, esse é o primeiro paralelo interessante aí. Há um segundo paralelo, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para escrever, mas é um paralelo que acontece ali em 2 Samuel 15, com Davi. Se você for olhar o texto aqui, você vai ver que no comecinho aqui no alto, ele vai falar assim, Jesus atravessou o vale do Cedron. Lá em 2 Samuel 15, Davi atravessa esse vale quando ele é rejeitado pela nação de Israel e quando ele é traído pelo seu próprio filho Absalão, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu achar minha canetinha aqui, né? Davi traído por Absalão. E o que acontece? O mentor, ou talvez o executor dessa traição toda, chamada de Aitofel, ele acaba se enforcando. Ok? Então você vê uma semelhança muito interessante aí do que está acontecendo. Davi é rejeitado pela nação e traído pelo próprio filho. Jesus é rejeitado pela nação e traído por um dos seus discípulos. E o traidor, ou pelo menos o mentor da traição, em ambos os casos, é uma pessoa que vai acabar por se suicidar por meio de enforcamento. No caso de Aitofel, vai ser em 2 Samuel 17, versículo 23. Ok? Então, esses dois paralelos aí, tanto da questão da redenção aqui embaixo, né, do Éden, da desobediência, o pecado entrou no mundo por meio disso, e a resposta ao pecado, a solução para o pecado começa em outro jardim por meio da obediência de Jesus. E aí um segundo paralelo, Davi, de quem Jesus é descendente, também foi traído pelos seus, e o traidor, a pessoa que foi o mentor de tudo, acabou se enforcando, e no caso de Jesus também, isso vai acontecer com Judas, tá? Embora João não vá mencionar aqui, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João mais próximos, tá? Quando Jesus passou pela angústia no Getsemane, João não vai retratar isso, diferente dos sinóticos. Mas é interessante você parar para pensar que no momento em que Jesus precisava de encorajamento desses homens, o texto bíblico vai dizer que esses homens dormiram. Isso não está no texto aqui, mas eu quero trazer para vocês isso para contrastar com a atitude de Jesus para com os seus discípulos. E essa não é a primeira vez que Pedro, Tiago e João são levados para uma missão com Jesus e eles dormem nessa missão. Se você olhar em Lucas 9:32, lá na transfiguração, o texto vai dizer assim: Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Deus, de Jesus e dois homens que estavam com ele. Tá? Agora, antes de nós criticarmos esses homens, a gente precisa avaliar bem o nosso coração. Será que eu não faria a mesma coisa? Né? Homens que eram corajosos na hora de falar da sua devoção, mas desatentos e covardes muitas vezes nos momentos em que nós mais precisamos levantar nossa bandeira de amor ao Senhor. Né? Esses homens, na hora que precisaram, eles fugiram,
mas será que eu não faria a mesma coisa no lugar deles? A gente precisa avaliar bem o nosso coração. Judas, então, chega com uma escolta, tá? Então, Judas, ele vai levar consigo um destacamento de soldados. Além de um destacamento, ele leva alguns guardas, provavelmente os guardas do templo, tá? E esses guardas são enviados pelos chefes de sacerdotes, tá? Então você já vê Judas macomunado com esses caras, então Judas aí de total acordo com os chefes das sinagogas, os chefes de sacerdotes, fariseus, sinagogas, não, desculpa, os chefes dos fariseus, Sinédrio aí especificamente. E o texto vai falar que esses homens levam tochas, lanternas e armas. Armas, tá? É importante isso aqui. Eles estavam preparados para algum tipo de revolta, tá? Então Judas chega com um destacamento aí, esse destacamento poderia chegar a 600 homens. Eu acho bastante improvável que ele tenha levado 600 homens nesse lugar, ou tivesse 600 homens ali com ele, mas o fato é que o número indica que até 600 homens estariam à disposição dele se ele precisasse. Não era pouca gente, ainda mais se você for para pensar que o soldado romano era o melhor soldado em termos de combate físico, pessoal, 1 para 1, que existia na história. Tá? O treinamento deles era sensacional. Tá? E aí a gente tem, no versículo 4, Jesus sabendo tudo que iria acontecer. Fantástico você ver João mostrando Jesus à frente do que está acontecendo. Em nenhum momento Jesus se acovarda, Jesus foge, mas Jesus encara sabendo o que vai acontecer. A gente vai ver isso, inclusive, no seu julgamento. Ele saiu adiante, foi à frente e perguntou: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, só João relata isso, olha o versículo 6. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Nenhum outro evangelho traz essa informação. Opa, meu dedinho aqui, eu sempre acabo esbarrando e... desculpa aí, gente. A canetinha aqui, ela é boa, mas ela ao mesmo tempo, aí, às vezes, me prega umas peças aqui. Tá? Cadê? Eles recuaram e caíram por terra. Você fala, gente, eu nunca tinha lido isso. É, porque os sinóticos não trazem isso. Mas por que eles caíram? Eu não sei. Não sei dizer. Eu, pessoalmente, eu acho que foi uma manifestação sobrenatural de Jesus acerca do poder dele. Tá? Não sei se isso tem a ver com o fato de ele ter dito eu sou, né, ou sou eu. Mas o fato é que esses homens caíram por algum tipo de manifestação. Não sei se eles estavam preparados para lutar. E aí, quando eles viram que Jesus se entregou, a reação deles foi uma reação de surpresa, e é por conta disso eles caíram, não sei. Né? Mas o texto vai dizer no versículo 7 que ele pergunta mais uma vez, a quem vocês estão procurando? E eles disseram, a Jesus de Nazaré, a mesma resposta. Então Jesus, no versículo 8, vai dizer, eu já disse para vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, olhem o Jesus aqui pensando nos seus discípulos. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora os outros. É a mim que vocês querem? Então deixem esses outros ir embora. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro trazia uma espada, tá? E a gente vai ver o Pedro intempestivo aí. Tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Opa! O servo do sumo sacerdote, não foi qualquer um. Cortando a orelha direita desse cara aí chamado Malco. Tá? Então Pedro, totalmente intempestivo, aí demonstra sua impulsividade. E Jesus tinha acabado de dizer no versículo 8, deixem ir embora esses. Então Pedro é um exemplo para nós. Pedro entendeu tudo errado. Pedro agiu errado nessa situação. Mas ele aprendeu a lição e ele foi tremendamente usado por Deus a partir do momento que ele compreendeu como ele deveria agir. Tá? Se você for olhar o Pedro ali de Atos, capítulo 2, ele é um Pedro totalmente diferente desse Pedro aqui de João, capítulo 18, intempestivo. Tá? É interessante a gente mencionar aqui
o João não menciona que Jesus curou o servo, né? Eu lembro de um musical que eu assisti sobre Jesus, que Malco acaba entregando a sua vida a Jesus quando ele percebe o que acontece, né? Esse último milagre de Jesus público antes da cruz, Malco entrega a sua vida. Mas isso aí é uma licença poética, a gente não pode dizer, o texto bíblico não fala sobre isso, mas é bastante possível que isso tenha acontecido. E a última coisa que eu quero destacar aqui nesse slide é que essa manifestação de poder de Jesus, tanto essa quanto aquela, quando eles caíram, recuaram, caíram, deixa claro para o leitor que Jesus tinha total capacidade de fugir do que estava acontecendo, mas ele escolheu não fazer, ok? E esses homens amarram Jesus e levam Jesus para Anás e Caifás. Aí a gente está falando da liderança religiosa de Israel, tá? E aí você vai ter a primeira parte de um julgamento, entre aspas, porque isso é uma tremenda farsa o que aconteceu. Anás ele tinha servido como sumo sacerdote até ser deposto pelos romanos e substituído por Caifás. Tá? Caifás era genro de Anás. Tá? E uma coisa interessante que a gente precisa ver aqui, né, a gente tem Anás aqui e Caifás. Então, Anás é sogro de Caifás. Tá? Caifás é genro de Anás. Então, os dois são da família sacerdotal. E o que a família do sumo sacerdote controlava? O comércio no templo. Acho que vocês já viram onde eu quero chegar aí. O que aconteceu em duas ocasiões com Jesus? Jesus purificou o templo do comércio. Então, esses homens tinham motivos específicos e pessoais contra Jesus, muito provavelmente. Ok? Rapidamente aqui, a gente vai olhar para o julgamento, mas a gente precisa lembrar que o julgamento aconteceu em 3 etapas, vamos dizer assim. Tá? Primeiro com Anás, vou botar 1 com Anás, 2 com Caifás, onde Jesus é acusado de blasfêmia, e 3 por Pilatos e Herodes. Pilatos e Herodes. Embora João não vá mencionar Herodes, tá? João só menciona Pilatos. Talvez eu não tenha mencionado Herodes, porque diante de Herodes Jesus não fala absolutamente nada. E os relatos de Herodes já estavam plenamente sedimentados aí na cabeça dos leitores que já conheciam os evangelhos aí de Mateus, Marcos e Lucas, ok? Vamos lá, vamos olhar o texto aí rapidamente. Antes da gente olhar o texto, eu queria só falar para você, e aí você vai dar uma pausa, eu não vou gastar tempo com isso, você dá uma pausa e lê essas informações acerca das irregularidades no julgamento de Jesus, tá? Você dá uma pausa, anota isso aí para você poder falar em sala de aula, e eu acho que é muito importante você ler aí essa passagem de João 11, 47, 54, que já mostra que eles foram para o julgamento com o veredito pronto, tá? Não vou gastar tempo com isso aí, mas é importante você ler isso. Vamos voltar para o texto aqui. Então, eles levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. O texto vai falar no versículo 15, tá? 15. Aqui, desculpa, o versículo 14 é aquela passagem justamente de João 11, de 47 a 54 que eu mencionei, tá? Então, o que ele está mencionando aqui no capítulo 14 é essa passagem aqui, vale a pena você ler. Simão, Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Tá? Quem é esse outro discípulo? Há basicamente 3 possibilidades aqui. Tá? A primeira delas é que é o próprio João. A segunda que seria José de Arimateia. Acreditem nisso que está escrito aí. E terceiro que seria Nicodemos. Tá? Os 3 são possíveis, mas a gente não sabe. O fato é que essa pessoa, o texto vai dizer que essa pessoa era conhecida do sumo sacerdote, tá? E essa pessoa entrou na casa, tá? Entrou com Jesus no pátio, então ela acompanhou tudo o que aconteceu.
Vou botar aqui, ela entrou. Então, era alguém que tinha intimidade com a família a ponto de poder entrar sem ser, de alguma maneira, revistado ou questionado. Tá? Mas Pedro teve que ficar esperando lá de fora. Esse outro discípulo, o texto bíblico vai falar, que era conhecido do sumo sacerdote, você vai ver uma segunda vez, então, ele mencionando que ele era conhecido do sumo sacerdote, falou com a moça encarregada da porta, com a porteira ali, e fez Pedro entrar. No momento em que ele fez Pedro entrar, já perguntaram para Pedro, você é um dos discípulos desse homem? E ele já negou a primeira vez. Não, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro estava de pé com eles, se aquecendo. O que é interessante aqui, o Wiersbe fala isso de uma maneira muito interessante, né? Que ali dentro do julgamento, Jesus protegia os discípulos. Nada ele falou acerca dos discípulos. Perguntaram para ele e ele não mencionou. Enquanto Jesus protegia os discípulos, Pedro negava Jesus. Negava Jesus. Mais um contraste aí no texto bíblico, né? Interessante. E aí a gente tem várias informações que são importantes aqui. No versículo 25, deixa eu ver aqui. Desculpa. Jesus está sendo interrogado acerca dos seus discípulos, dos seus ensinamentos. Né? Jesus falou, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que você está me interrogando? Pergunta aos que me ouviram. Eles certamente sabem o que eu disse. Tá? Então, ele está respondendo aí. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto fez o quê? Bateu em Jesus. Né? Isso é uma das irregularidades aí. Como é que um interrogado é agredido durante o julgamento? Tá? E aí no versículo 4, Anás, sem conseguir tirar qualquer coisa de Jesus, ele enviou Jesus para Caifás, o sumo sacerdote, o genro dele, tá? Que era o sumo sacerdote oficial daquele momento, porque Anás havia sido deposto pelos romanos, e que era quem tinha o poder realmente aí de religiosamente julgar Jesus, tá? E aí o texto volta para Pedro, né? Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe. É interessante você ver aqui que isso aqui está no plural, então você tem mais de uma pessoa questionando a Pedro. Você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Mais uma vez ele fala, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante parente do homem cuja orelha Pedro decepara, então estou falando aqui, né, um parente de Malco, tá? Insistiu. Eu não ouvi com ele no olival, então provavelmente esse parente estava junto ali quando Jesus foi preso, e Pedro negou mais uma vez. E naquele instante o galo cantou, tá? O galo cantar, uma das possibilidades dessa expressão, além de realmente ter um animal fazendo barulho, é que há uma vigília, tá? Que ela vai da meia-noite até as 3 da manhã, que o nome é Cantar de Galo. Os romanos dividiam as horas em 3 horas, tá? E eles tinham 4 vigílias aí, das 6 às 9, das 18 às 21, das 21 à meia-noite, meia-noite às 3, das 3 às 6, tá? Então, provavelmente isso aconteceu dentro desse horário aqui, tá? Essa é uma possibilidade aqui. E o texto de Lucas 22, 61 é interessante, quando Pedro nega Jesus. Lucas 22, 61. O texto vai dizer que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito, antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Fico imaginando a cena, eu tenho certeza que era um olhar de amor de Jesus para com Pedro. Vamos completar aí. Jesus então é levado até Pilatos, tá? Em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório, onde Pilatos estava. Eles ficavam numa casa, lá em Cesareia de Filipe, parece, no litoral, durante o verão, e na época da Páscoa, era comum o governador
passar em Jerusalém por causa das possibilidades de revolta contra os romanos. Então ele estava ali no pretório. Pilatos estava ali por causa da festa da Páscoa, tá? O texto vai dizer que já estava amanhecendo, então era o comecinho ali, perto das 6 da manhã. E para evitar, olha que absurdo, gente, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório. Não entraram. Por quê? Se os judeus, o texto diz, eles queriam participar da Páscoa. Lembra que a Páscoa não era só um dia, a gente está falando de uma semana aí de comemorações. Então, se os judeus entrassem na casa de um gentio, eles não poderiam participar do restante da Páscoa. Tá? E aí a gente vai ver 3 características de Pilatos, eu não vou me estender nisso, mas eu acho importante a gente mencionar assim, Pilatos era um cara fraco, Pilatos era um cara político, e quando a gente fala em político, a gente fala de alguém que faz concessões, e ele era um cara indeciso. Gente, essas são péssimas qualidades para um líder e para um pai. Fecha parênteses. Ok? O pai não pode ser fraco, o pai não é alguém que fica fazendo concessões, o pai ele vai ensinar o que é certo e vai atrás daquilo que é certo, vai cobrar aquilo que é certo. E o pai é um cara que tem certeza daquilo que ele quer por meio do estudo da palavra de Deus. Tá? E Pilatos foi justamente o contrário. Tá? Pilatos declarou que Jesus não era culpado, mesmo assim ele escolheu não soltá-lo para agradar a multidão. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Basicamente, quando você olha ali, no versículo 29, Pilatos saiu para falar com eles, com os líderes judaicos, e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles vão responder: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. As acusações estão ali, deixa eu botar aqui, tá? Em Lucas 23, 2. 23, tá? 2. Esse ficou feio aqui, né? 23, 2. Tá? Basicamente, o que foi? Corromper a nação, opor-se ao julgamento, ao pagamento de tributo a César, e ele afirmar que ele era o Messias. Tá? Então, essas eram acusações que eles tinham levantado contra Jesus especificamente aqui. E aí Pilatos vai dizer assim: levem-no e julguem conforme a lei de vocês. E eles vão responder: mas nós não temos o direito de executar ninguém. Eles protestaram isso. Tá? Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele tinha que sofrer. Então, é interessante você ver que eles tinham autoridade para executar, tanto que se você for lembrar lá de Atos capítulo 7, eles executaram Estevão, apedrejando, mas o fato é que Jesus teria que morrer na cruz. Tá? Então você tem aí Deuteronômio 21 e também Gálatas 3, 13. Tá? Então você tem essas 2 passagens aí que mostram que a pessoa que fosse culpada, ela deveria morrer na cruz. Tá? Então Deuteronômio 21, eu vou ler Deuteronômio 21, versículos 22 e 23, assim: se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Tá? Então, o que tinha que acontecer era, ele deveria ser crucificado. Ok? Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus pergunta de volta para ele: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Essa pergunta, você é o rei dos judeus, todos os evangelhos têm. Interessante isso. Tá? Acaso eu sou judeu? Foi seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? E aí Jesus vai dar uma resposta: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei.
De fato, foi por essa nação que eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. É interessante que nós temos 3 elementos bastante importantes aqui, né? Quando Jesus fala nasci, ele está falando da sua humanidade. Quando ele fala vim ao mundo, ele está falando da sua divindade. E quando ele fala testemunhar da verdade, Jesus está falando acerca da sua missão. Ok? Então, nesse pequeno versículo aí, 37, nós temos Jesus dizendo claramente aí que ele é homem, que ele é Deus e qual era a sua missão. Todos os que são da verdade me ouvem. E aí Pilatos fala o que é verdade. Pilatos era político, a resposta dele foi uma resposta provavelmente de deboche, do tipo, tá bom, verdade, sei. Por quê? Porque ele estava acostumado a lidar com pessoas que eram falsas, que eram mentirosas, mas ele vai ver que Jesus não é igual àquelas outras pessoas que estavam com ele, ou que conviviam com ele, tá? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele nenhum motivo de acusação. É interessante que Pilatos vai reiterar isso aqui várias vezes. Ele vai dizer, Jesus é inocente. Jesus é inocente. Ele vai falar várias vezes. Mesmo assim, por conta da pressão, ele vai crucificar Jesus. Ok? Versículo 39. Contudo, segundo o costume de vocês, era o costume famoso do indulto romano aos judeus, tá? Eu devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? É interessante, Pilatos chama Jesus várias vezes de rei dos judeus. Eles, em resposta, gritaram, não, ele não, nós queremos Barrabás. É interessante que os outros evangelhos falam que Barrabás era um assassino, ok? Era um assassino. No entanto, esses homens querem que Jesus morra e que um assassino seja liberto. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, ok? Então, assim, a gente vê a obstinação diabólica dos líderes religiosos. Ao mesmo tempo, a gente vê também o plano de Deus. Eita, Henrique, o que você fez aqui, cara? Espera aí, desculpa, eu tô finalzinho aqui. Estraguei aqui o negócio. Tá no finalzinho aqui, então, esse plano sendo executado, ok? E assim a gente termina aí essa porção do texto bíblico.